Bom, voltamos então com a continuação da nossa aula, que começou falando um pouquinho sobre a economia do Brasil, desde o momento da chegada dos portugueses, do período colonial, né, os primeiros ciclos econômicos, as primeiras produções econômicas, até o momento que nós falamos então da necessidade, em função do sistema de produção adotado aqui, que foi o plantation, da necessidade da mão de obra escrava, que é um dos pilares desse sistema de produção. Inicialmente, a mão de obra escrava que foi utilizada para cá foi a mão de obra nativa. O próprio indígena brasileiro foi escravizado. Mas, muito rapidamente, essa mão de obra vai ser substituída pela mão de obra africana. E aí a gente, por muito tempo, tivemos assim alguns argumentos, né? Alguns argumentos, inclusive, extremamente preconceituosos, no sentido de dizer que os africanos foram trazidos porque eram mais fortes, porque eram maiores, porque rendiam mais no trabalho, porque os indígenas eram preguiçosos. E, na verdade, as razões que motivaram a vinda dos africanos nada tem a ver com essas justificativas. Primeiro, o tráfico de escravos, né, de pessoas africanas que surge no século XV, a gente já vai falar um pouquinho dele, ele é uma atividade extremamente lucrativa para Portugal. Então, essa é a primeira razão. É uma atividade extremamente lucrativa. No momento onde os metais preciosos eram tão buscados, tão procurados na Europa, o tráfico de pessoas vai ser uma grande uma atividade econômica extremamente rentável para o Império Português. Então, a primeira motivação é essa. Segundo, de maneira especial aqui no Brasil, os nativos indígenas, no momento que a produção açucareira começa efetivamente a acontecer, o número de nativos indígenas já era muito pequeno. Esses nativos haviam morrido por conta das doenças trazidas pelos portugueses, para as quais os indígenas não tinham anticorpos, haviam morrido por conta dos maus tratos, eles fugiam com muita facilidade dentro, né, das possibilidades, porque eles conheciam o território, então eles constantemente estavam fugindo, e porque nós tivemos também uma interferência, né, religiosa muito grande, porque o nativo indígena era visto como um ser inocente, ingênuo, que não merecia ser maltratado, escravizado daquela forma. Então, os religiosos da época que viviam aqui no Brasil começam a criar embates, conflitos constantes com os portugueses. E então essa também vai ser uma outra justificativa para a substituição da mão de obra. Além disso, ao contrário do que muitas pessoas pensam e do que por muito tempo se foi divulgado, os africanos também foram escolhidos pelos portugueses em função dos conhecimentos que eles detinham. Os africanos tinham um grande conhecimento na mineração, pois eles tinham muitas minas de ouro no território africano, eles tinham conhecimentos agrícolas muito específicos e que os portugueses queriam se aproveitar desse conhecimento. Então, quando a gente ouvia assim dizer, porque eles eram mais fortes ou porque os indígenas eram preguiçosos, gente, isso é balela, não é argumentação, tá? Então a gente desconsidera, a gente tem aí historicamente comprovadas razões, interpretações históricas muito mais efetivas para justificar essa substituição da mão de obra indígena para a mão de obra africana, tá bem?
A gente tem aí no mapinha, vocês podem observar as principais regiões, né, que vieram, da onde migraram esses migraram, não, né? De onde foram sequestrados esses africanos e trazidos para a América, tá bem? Pessoal, é importantíssimo a gente estabelecer uma diferença entre escravidão e escravismo. A escravidão, ela existe desde a Idade Antiga. Nas primeiras civilizações, nós já encontramos registros das práticas escravistas, tá? Então, quando a gente estuda o Egito, a gente estuda a escravidão, quando a gente estuda a Mesopotâmia, quando a gente estuda a Grécia, quando a gente estuda Roma, em todas essas grandes civilizações, nós tínhamos a presença da escravidão, tá bem? Inclusive dentro do próprio território africano, tá? Qual é a diferença da escravidão que existia aí desde a Idade Antiga, a escravidão que existia na África, para o que a gente vai ter o escravismo a partir do século XV. Né? Durante todo esse momento, todo esse período, né, gigante aí da história, em geral, quem é o escravo? É o prisioneiro de guerra. Então, dentro do território africano, a gente vai se prender um pouquinho aqui na África. Dentro do continente africano, nós temos diferentes povos, diferentes grupos étnicos. A África, ela é plural, ela é um emaranhado de etnias, de culturas, e esses grupos étnicos, muitas vezes, são grupos, além de diferentes, são grupos que conflitam, né? São grupos conflituosos, que mantêm problemas de território, de crenças, de disputas entre si. Então, quando um grupo vence, os prisioneiros de guerra são feitos são escravizados, são tornados escravos. Esse escravo, ele não perde a sua condição humana. Essa talvez seja a maior e mais importância da escravidão para a mais importante diferença, desculpa, da escravidão para o escravismo. O escravo não perde a sua condição humana. Muitas vezes, ao longo de toda a escravidão, tanto na África como nessas antigas civilizações, muitas vezes o escravo ele vai ser incorporado à família, principalmente porque existem algumas diferenças entre o escravo da casa, entre o escravo da família e o escravo de guerra. O escravo de guerra ele é visto como um soldado, como um guerreiro. Então, muitas vezes, ele é vendido até com uma certa facilidade. Agora, esse escravo que convive com a família, muitas vezes ele vai ser incorporado à família e vão ser disponibilizadas para eles diversas formas de alcançar a sua liberdade, tá bem? É muito diferente do que a gente tem a partir do século XV com o escravismo inaugurado pelo Império Português. Né? O Império Português ele vai sequestrar esses prisioneiros de guerra desde o momento das grandes navegações, quando os portugueses chegam no continente africano e começam gradativamente a conhecer os hábitos, a perceber os hábitos africanos, eles identificam o escravo, o prisioneiro de guerra. E ele enxerga no prisioneiro de guerra uma fonte de lucro. Então, o que ele faz? Ele compra aquele prisioneiro. E o africano vende, porque ele imagina que esse escravo vai ser o mesmo escravo que é para ele, vai ser para o português. Né? Então, o Império Português vai se aproveitar dessa situação, dessa escravidão africana, que tem um outro
que tem uma outra relação com o escravo para tirar vantagens econômicas com esse comércio. A maior parte dos escravos, né, desse escravismo do século XV, vem para a América. E o que marca esse escravismo? O escravo, dentro desse processo escravista que começa no século XV, ele perde a sua condição de ser humano. Ele passa a ser visto não mais como um ser humano, mas como uma mercadoria que pode e que vai ser trocada, vendida, maltratada, morta, porque é uma mercadoria, eu comprei, eu paguei por ela, eu faço com ela o que eu quiser. É por isso, inclusive, que com o desenvolvimento do escravismo, o senhor de escravo, ele vai tomar um cuidado muito grande em não matar o seu escravo. Ele vai castigar, ele vai machucar, mas ele vai desenvolver uma habilidade em machucar, em cortar, em bater, desde que ele não mate, né? Desde que ele não diminua a força de trabalho desse escravo. Por quê? Porque o escravo é um investimento, é uma mercadoria. E se eu estragar a minha mercadoria, eu fico no prejuízo, né? É claro que eu estou usando essa expressão aqui só para que vocês tenham dimensão da crueldade e da profunda diferença entre a escravidão africana, a escravidão antiga e o escravismo inaugurado a partir do século XV e que teve como principal cenário a América. Então, a gente tem uma média, embora muitos documentos não sejam precisos, de 10 milhões de africanos escravizados, retirados, sequestrados do continente e trazidos para a América. Desses 10 milhões, 40% de maneira especial aqui para a América Portuguesa, tá bem? Esses escravizados, a gente costuma aqui, eu quero fazer um parênteses para dizer para vocês que a gente opta por usar a expressão escravizado e não escravo, porque quando a gente fala escravo, a gente tem a impressão que o africano, esse é o único destino que ele tem, né? Que é só ele que é escravo e que é inerente, né? A condição de escravo é inerente ao africano, e isso não é verdade. Então, esses seres humanos que eram livres e que foram escravizados, né? Foram sequestrados dos seus territórios, foram vendidos. Então, os portugueses primeiro comercializavam, compravam aqueles prisioneiros que estavam ali nos portos, né? E depois eles começam uma rede tão grande de comércio que surge a figura do pombeiro, né? O pombeiro faz o quê? Ele começa a andar pelo interior da África e aí ele compra esses prisioneiros, esses escravos no interior da África para vender para os portugueses. Então vejam o tamanho da rede que se estabelece para esse comércio de tão lucrativo que ele era. Esses escravizados, eles são transportados em grandes navios negreiros, como vocês podem visualizar aqui. Esses navios eram navios que vinham para a América em condições absurdas, de nenhuma condição de higiene, de humanidade, né? Eram navios que vinham abarrotados de pessoas, então a gente tem registro aí de navios que carregavam 900, 800 escravos. Desses 900, 200 a 300 escravos morriam,
né? 300 pessoas, né? 300 africanos morriam já durante a travessia, porque era uma travessia extremamente cruel. Imagina que aqui a gente tem na pintura do Rugendas, né, uma interpretação aí do navio, né? Esses escravizados eram colocados todos na parte de baixo do navio, todos muito apertados, como vocês podem ver aí, sem condições, sem água potável, com porções mínimas de alimento. Ali eles vinham presos, machucados, faziam todas as suas necessidades, né? Um clima muito quente, muito abafado, muito calor, muito úmido, muito sujo, né? Mulheres, homens, mulheres grávidas, crianças. Então, era uma situação assim extremamente cruel e muitos já morriam aí durante a travessia, tá bem? Quando esses africanos chegavam aqui nos portos, né, os vendedores de escravos, né, desses escravizados, eles davam um banho e passavam, às vezes, óleo na pele dessas pessoas para que a pele ficasse reluzente, porque quando eles chegavam no mercado de escravo, eles eram avaliados como se avalia animais, né? Eles eram avaliados e essa avaliação era física. Então, de acordo com o porte físico, valorizava-se ou não o preço desse escravo, tá? Então, eles chegavam nesse momento e eram vendidos nesses mercados escravistas, tá bem? Pessoal, a vinda desses africanos, ela é fundamental para a gente entender a sociedade brasileira, né? A sociedade miscigenada que nós temos, a gente vai falar em outras aulas, né? Mas a sociedade brasileira, ela vai se formar aí em uma tríade, né? De nativos indígenas, de portugueses e de africanos e seus descendentes, tá bem? Essa sociedade que se forma a partir da sociedade açucareira, a partir da produção açucareira, ela é uma sociedade que se caracteriza numa oposição entre homens livres e homens escravos. E aí a gente tem dois polos, literalmente, né? O escravo negro africano e a gente tem do outro lado o senhor de escravo branco, de preferência europeu e descendente de europeu, né? E quem está no meio, a população pobre, mestiça, os pequenos proprietários, eles determinam o seu lugar na sociedade quanto mais perto ou quanto mais distante, e de preferência quanto mais distante do escravo. E isso, gente, inclusive na cor da pele. Então, o mestiço, quanto mais claro ele for, mais importante ele vai se sentir dentro dessa hierarquia da sociedade brasileira, tá? Então, é fundamental a gente já pontuar que essa sociedade era baseada nessa oposição entre livres e escravos, tá? O senhor de escravo, pessoal, ele era um ser temido, ele era um ser desejado. Nessa sociedade, todo mundo quer ser senhor de escravo, tá? Mesmo mestiços, mesmo mestiços de brancos com negros. Ter um escravo nessa sociedade é um sinal de profundo prestígio, é um sinal de poder, né? Então, eles vão desejar isso. Primeiro, porque ter escravo traz essa ideia de ser um senhor poderoso, de ser senhor de alguém. Olha que coisa cruel, né? A gente precisar imaginar que os nossos antepassados precisavam se autoafirmar
na pessoa do outro, escravizando o outro, né? É, e uma outra justificativa que colabora para a gente entender essa sociedade, não para aceitá-la, mas para compreendê-la, é que o trabalho naquela época não era visto como algo honroso. Então, veja, olha a mudança. Hoje, quando a gente vai falar bem de alguém, né? A gente fala assim, ah, aquela pessoa é gente boa, é trabalhadora, a gente sempre ressalta a pessoa que trabalha, mas naquela época, trabalhar não era uma atividade honrosa, era uma atividade vergonhosa. Então, os trabalhos eram relegados aos escravos. Bem, de outro lado, então, se a gente tem esse grupo livre, né, mesmo as pessoas pobres, mesmo as pessoas, os mestiços, que por alguma razão não eram escravos, então eles se colocam na sociedade quanto mais distante da escravidão e dos africanos e dos negros mestiços, melhor. De outro lado, nós temos os escravizados. Esses escravizados se dividiam nos grupos que trabalhavam nas propriedades rurais e nos centros urbanos. No núcleo rural, a gente tem uma divisão entre o escravo que trabalha no campo, que lida na agricultura, e em geral, esse escravo ele vive na senzala, e ele faz um trabalho muito pesado, ele trabalha do amanhecer ao anoitecer, ele tem praticamente uma única refeição diária, né? Eles vivem totalmente todos agrupados dentro das senzalas. As senzalas são espaços pequenos para essa quantidade de pessoas, sem ventilação, sem iluminação, eles ficam todos fechados, né, à noite, e são vigiados constantemente para que não fujam, para que não se organizem, né? E em contrapartida, a gente tem os escravos que trabalham na casa grande, que em geral realizam atividades domésticas ou que fazem ali, assessoram o senhor de escravos, são os pajens, as mucamas, né? Então, que vão atender ali o senhor de escravo e a sinhazinha, né? A sinhá, a sua esposa, tá? Os escravos que trabalham na casa grande, principalmente nessas atividades domésticas, eles acabam tendo um pouquinho mais de regalias, não que eles sejam bem tratados ou que eles sejam tratados com muito mais dignidade, tá? Mas eles acabam tendo uma vida um pouquinho menos cruel, menos triste, né? Menos dura do que esses, não menos triste, mas menos dura que esses escravos que vivem nas senzalas, tá bem? Os escravos, urbanos, eles são mais variados e eles têm uma característica em comum. Em geral, eles têm um acesso à liberdade, eles têm uma maior liberdade por viverem na cidade. A gente tem, por exemplo, os escravos de ofício, então que acabam desenvolvendo um pequeno ofício. Então, eles são escravos de um sapateiro ou de um alfaiate, e aí, por conviver ali com aquele homem livre de uma classe mais baixa, que realiza um determinado trabalho, aquele escravo aprende aquele trabalho. Tá bem? Então, são os escravos de ofício. Nós temos também os chamados negros de ganho. Os negros de ganho, eles vivem mais livres, inclusive, porque eles acertam até
em alguns casos, um determinado valor com os seus proprietários. Então, o proprietário determina lá quanto que ele tem que levar para casa ou disponibiliza para que ele fique na cidade, realizando pequenas atividades. Então, ele vai, por exemplo, vender produtos, aí a gente tem a imagem das quitandeiras vendendo cocadas, vendendo alimentos. A gente tem os negros de ganho que carregam mercadorias. Veja, aquela sociedade é uma sociedade tão preconceituosa e o trabalho é tão desvalorizado que você tinha negros de ganho que carregavam a sombrinha da senhora, né? Porque a senhora branca não podia tomar sol e muito menos carregar a sua própria sombrinha. Né? Então, você tem esses negros de ganho também. Na cidade, a gente também tem os pajens e as mucamas, que a gente também tem lá na Casa Grande, né? O pajem, em geral, é o escravo que assessora o senhor, né? E a mucama assessora a senhora, ajuda a senhora para se vestir, para se trocar, né? A gente tem aqui, eu vou tirar a imagem, trazer a imagem para cá, para que vocês possam visualizar aí essa tela do Debré, onde a gente tem essas escravas, muito provavelmente mucamas, que aí, como vocês podem ver, elas já têm elas estão um pouco mais arrumadas, elas convivem dentro da casa do Senhor, né? As crianças, nessa imagem a gente percebe, as crianças, enquanto crianças, têm ali uma convivência dentro da casa que está longe, muito longe de ser uma convivência igual com as crianças brancas, tá bem? Essa imagem, né, que a gente vê aí do lado dá a entender que é uma convivência quase que pacífica entre brancos e negros, entre esses escravos da Casa Grande. Isso não é verdade, a gente sabe que isso é uma visão romantizada desse momento, tá bem? A gente tem também as amas de leite. Essas amas de leite existem tanto no ambiente rural, principalmente até no rural, mas existem também nos ambientes urbanos. A ama de leite, ela faz exatamente isso que está mostrando aqui nessa imagem. Ela amamenta os filhos, né, do Senhor. Gente, é incrível, a gente encontra, eu posso até colocar o link aqui para vocês encontram anúncios de jornal daquela época, onde os donos de escravo ofereciam as suas amas de leite para serem alugadas e outros senhores procura-se urgentemente uma ama de leite. Né? Então, a Sinhá não amamentava os seus próprios filhos, na maioria das vezes era uma mulher escravizada que fazia isso, tá bem? E a gente tinha também os tigres, né? Os tigres recebem esse nome, são escravizados que viviam em geral nas cidades, porque a cidade naquela época não tinha saneamento básico, então as necessidades fisiológicas eram carregadas em tinas para serem despejadas no rio, né? E em geral, quem fazia esse transporte eram os escravizados, e por conta do sol, esses escravizados carregavam aquelas bacias, aquelas tinas de madeira, e os dejetos acabavam respingando na pele deles, né? Como eu estava ali no sol, aquilo escorria na pele e o sol queimava. E depois, quando eles se lavavam e tiravam aquela sujeira, aonde tinha ficado aquela sujeira não tinha tomado sol, então eles ficavam com manchas parecidas com as manchas de tigres. Então eles receberam esse nome também, era mais uma das atividades horrorosas que eram exercidas aí por esses escravizados. Tá bem? Então, é importante a gente ressaltar, né, como essa sociedade escravista se coloca
né, no Brasil. A ideia dos piores trabalhos sendo realizados por esses escravos, né, por esses escravizados, esse distanciamento cada vez maior entre brancos e negros, né, entre livres e não livres. E é importante a gente ressaltar aqui também que o africano, o negro em especial, ele era visto como uma raça inferior, né? Existiam, inclusive, estudiosos naquela época que argumentavam, que diziam, inclusive, que os negros não tinham alma e que, por isso, eles poderiam ser escravizados, né? E que para eles não precisava ter nenhum tipo de bons tratos, né, de dignidade, porque eles não eram considerados seres humanos como os seres humanos brancos, né? Essa ideia da eugenia, essa ideia das raças superiores, ela é muito antiga. A gente fala recorrente nesse discurso, né, de superioridade branca, quando a gente fala lá da Segunda Guerra Mundial, né? Mas esse discurso da superioridade dos povos brancos e de maneira muito especial dos povos europeus é um discurso muito antigo e que, infelizmente, está presente na nossa sociedade e que nós temos que combater. E a melhor forma de combater todas as formas de preconceito é o conhecimento, né? A gente acredita que o conhecimento é que leva à verdade e que leva a que a gente combata de fato toda forma de preconceito, tá bem? Espero que todos vocês tenham entendido, tenham gostado da videoaula. Beijo da Pro e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Até lá!